pecado grave público e pecado grave privado são a mesma coisa? Se a gente pensar detalhadamente, nós vamos perceber que cada pecado tem a sua consequência. Obviamente, todo pecado é pecado. A princípio, nós não deveríamos fazer essa diferenciação, mas a Bíblia nos revela que existem pecados leves, os veniais, e pecados graves, os mortais. Como está lá em 1 João 5, existem pecados que conduzem à morte, morte eterna, pecados mortais, e existem os pecados que não conduzem à morte, pecados veniais, que inclusive uma terceira pessoa pode interceder por essa pessoa que cometeu este pecado venial, e Deus, por causa desta oração, pode perdoar este pecado venial. É exatamente nesse contexto que João escreve no 5º capítulo da sua primeira carta. Existem também os pecados contra o Espírito Santo, que grosseiramente falando são os pecados heréticos, os pecados em que a pessoa, por exemplo, nega a misericórdia divina, não acredita nela e nem se dispõe a pedir perdão. E entre pecados veniais e entre os pecados mortais existe também uma diferenciação, mas é principalmente quanto ao dano que cada pecado causa. E o pecado grave público, ele causa um dano absurdo, ele escandaliza. E é exatamente isso que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Eu não estou querendo dizer aqui que pecado grave privado é mais brando que pecado grave público. Não estou dizendo aqui de uma forma hipócrita que podemos cometer pecados de forma escondida, porque Deus é onisciente. Nós sabemos, inclusive, os pecados que nós cometemos, principalmente se eles são graves, porque possuem pleno consentimento, pleno conhecimento e matéria grave. Esses elementos constituem um pecado grave. Se esses 3 elementos estiverem presentes, faltando um, esse pecado grave se torna um pecado leve. Nós já falamos sobre isso em outros vídeos. Mas o que importa dizer aqui é sobre o pecado grave público, que escandaliza, sem desmerecer o pecado grave privado. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos visto, desde o início, desde que Jesus escolheu os 12 apóstolos, os falsos profetas disfarçados de ovelhas dentro das fileiras dos cristãos, como leigos ou como sacerdotes. E aí, quando um leigo tem uma projeção pública, ou quando o sacerdote, que obviamente tem uma projeção pública por natureza, por vocação, porque o seu trabalho é evangelizar para muitas pessoas, ele é um sacerdote, quando eles cometem um pecado grave, esse pecado grave, obviamente, consequentemente, se torna público. E aí nós temos a consequência do escândalo. E como eu falei, isso tem acontecido desde os apóstolos. Durante toda a história da igreja, sacerdotes têm manchado o nome de Cristo com maus exemplos. O primeiro deles, que podemos assim destacar de forma bem clara, porque está nos evangelhos, foi o próprio Judas Iscariotes, que negou Jesus e depois ainda cometeu um pecado mortal do suicídio. Ele negou e traiu Jesus Cristo. Eu digo negou porque um outro apóstolo também negou Jesus. Pedro, que negou Jesus 3 vezes e mesmo assim recebeu as chaves do reino dos céus. Está lá em Mateus 16, do 16 ao 19. Uma negação que foi redimida porque Pedro voltou atrás, diferentemente de Judas Iscariotes.
que não se arrependeu e se matou, cometeu suicídio. Podemos até dizer que ele tenha por acaso se arrependido, mas esse arrependimento não foi eficaz porque não houve uma continuidade pela busca da santidade, porque Judas Iscariotes se matou. E aí nós temos Jesus ressuscitado, perguntando a Pedro 3 vezes se Pedro o amava. E desta forma, de uma forma simbólica e efetiva, Jesus restaura Pedro. E aquelas 3 negações se transformam em 3 declarações de amor. Se não me engano, está lá em João 21. E neste momento, além das chaves dadas, as chaves dos céus, dadas para Pedro e para seus sucessores, que historicamente são chamados de papas, nós temos aí a confirmação do primado de Pedro. Quando Pedro faz as declarações, as confirmações de seu amor por Jesus, Jesus fala: apacenta os meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Dirige os meus sucessores, orienta, ensina os meus discípulos. Não está falando aqui de ovelhas exatamente, nem de cordeiros, mas da igreja. Esta igreja cuja cabeça é Cristo, e que sim, é santa. Somos membros desta igreja? Somos. Somos membros pecadores? Somos. Mas não podemos dizer que a igreja é santa e pecadora. Não. A cabeça da igreja é Cristo, como está lá em Colossenses. E por isso nós afirmamos que a igreja é santa e os seus membros são pecadores. Mas aí você pergunta: Marcos, não tem diferença? Tem. E aí que eu volto à questão do pecado grave público. Eu podia usar o exemplo de um cristão notório, de grande projeção pública, mas vou falar de um sacerdote. Quando o sacerdote comete um pecado grave e todo o povo passa a conhecer, ele está dando um mau exemplo. Primeiro ponto, ele está dando um mau testemunho. Ele está escandalizando. Ele está fazendo aquele papel dos falsos profetas que Jesus previu no Evangelho de Mateus e disse que seriam ovelhas, aliás, lobos arrebatadores disfarçados de ovelhas. E nos adverte: guardai-vos dos falsos profetas. Porque Deus, Jesus é Deus, não obriga ninguém a nada, então respeita o livre-arbítrio até depois da ordenação sacerdotal. Respeita o sacerdote para ele escolher o bem ou escolher o mal. E quando ele dá um mau exemplo, ele faz exatamente o inverso da comunhão dos santos, onde nós enxergamos um santo, um discípulo de Cristo que chegou aos céus e tentamos imitar o seu exemplo. E Paulo, em vários momentos, vai dizer em suas cartas: imitem o meu exemplo. Você pode perguntar: mas Marcos, a gente pode seguir o exemplo de Jesus Cristo? Lógico, mas é isso que fazemos quando olhamos para o santo e seguimos o seu exemplo. Porque no santo está concretizada a experiência da santidade. Um homem conquistou a santidade. Seguiu aquilo que Jesus falou: sede perfeitos assim como o vosso Pai é perfeito. Jesus não está dizendo ali, nesse momento, simplesmente seja um espírito onisciente, onipotente, onipresente, como Deus é. Até porque é impossível. Mas ele está dizendo que podemos ser humildes, olharmos para Deus e sermos obedientes, segui-lo, e isso é perfeição. O próprio Jesus dá esse exemplo quando diz que o seu alimento é fazer a vontade de Deus. E Nossa Senhora, Santa Mãe de Deus, Santa Maria, diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Então foram humildes e obedientes. E é bom a gente olhar para um santo, porque quando olhamos para Jesus, existe aquela
dúvida terrível, que é herética, é uma heresia, é um dardo inflamado do maligno, dizendo: ele é Deus, ele também é Deus, então foi fácil passear pela terra e fazer a sua parte, se permitir ser crucificado, morrer por nós e ressuscitar. Mas não foi fácil. Ele se esvaziou da divindade e viveu como um homem igual a nós em tudo, exceto no pecado. Ele apenas não pecou. Mas todas as vicissitudes, todas as dificuldades, toda a dor física e espiritual e psicológica, Jesus com certeza passou. Mas no santo a gente vê a concretização material. Ninguém pode dizer que não é possível, porque nós temos os exemplos dos santos. Quando olhamos para um santo, vemos o bom exemplo da concretização daquilo que Jesus ensinou. E quando vemos um sacerdote cometendo um pecado grave, nós vemos na verdade o oposto. A não evangelização e até a promoção do erro. Volto a dizer, eu não estou aqui dizendo que existem pecados graves maiores do que os outros diante da publicidade ou não dele. Mas existem danos terríveis e que podem inclusive transformar um pecado grave público em outros pecados. Porque além do pecado grave público, aí, como eu já falei, nós temos um incentivo ao erro. Está no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 598, que todo pecador é autor da paixão de Cristo. Nesse sentido, todo pecado é pecado. No magistério de sua fé e no testemunho de seus santos, a Igreja nunca esqueceu que foram os pecadores como tais os autores e como que os instrumentos de todos os sofrimentos por que passou o Divino Redentor. Levando em conta que nossos pecados atingem o próprio Cristo, a Igreja não hesita em imputar aos cristãos a responsabilidade mais grave no suplício de Jesus, responsabilidade que com excessiva frequência estes debitaram quase exclusivamente aos judeus. Devemos considerar como culpados desta falta horrível os que continuam a reincindir em pecados, já que são os nossos crimes que arrastaram nosso Senhor Jesus Cristo ao suplício da cruz. Com certeza os que mergulham nas desordens e no mal de sua parte crucificaram de novo o Filho de Deus e o expõem às injúrias. E é imperioso reconhecer que nosso próprio crime neste caso é maior do que o dos judeus, pois estes, como testemunha o apóstolo, se tivessem conhecido o Rei da Glória, nunca o teriam crucificado. Nós, porém, fazemos profissão de conhecê-lo, e quando negamos por nossos atos, de certo modo, levantamos contra ele nossas mãos homicidas. Os demônios, então, não foram eles que o crucificaram. És tu que com eles o crucificaste e continuas a crucificado, deleitando-te nos vícios e nos pecados. Todo pecador é autor da paixão de Cristo. Então não estou aqui diminuindo a importância de um pecado em relação a outro. Porque todo pecado nos leva à ruína, nos afasta de Deus. Os pecados veniais nos enfraquecem a nossa ligação com Deus e os pecados mortais quebram esta ligação. É aquilo que está lá em 1 João 5, pecados que conduzem à morte, pecados mortais. Mas o pecado grave público, principalmente de um sacerdote, que nos enfraquece, que nos traz tristeza, porque abalam a nossa fé, no sentido de que temos um sacerdote que teve o seu livre-arbítrio respeitado por Deus, mas que entrou no rol dos falsos profetas e que com isso traz um mau exemplo, traz uma desevangelização, promove o anticristianismo. O escândalo é a atitude ou comportamento que leva outrem a praticar o mal.
Aquele que escandaliza torna-se o tentador do próximo. Atenta contra a virtude e a retidão. Pode arrastar seu irmão à morte espiritual. O escândalo constitui uma falta grave, se por ação ou omissão conduzir deliberadamente o outro a uma falta grave. E continua: o escândalo se reveste de uma gravidade particular em virtude da autoridade dos que o causam ou da fraqueza dos que o sofrem. Foi o que inspirou a Nosso Senhor a seguinte maldição: caso alguém escandalize um destes pequeninos, melhor será que lhe pendurem ao pescoço uma pesada mó e seja precipitado nas profundezas do mar. O escândalo é grave quando é dado por aqueles que, por natureza ou por função, devem ensinar e educar os outros. Jesus censura os escribas e os fariseus, comparando-os a lobos disfarçados de cordeiros. O escândalo pode ser provocado pela lei ou pelas instituições, pela moda ou pela opinião. Parágrafo dos 2287. Quem usa os poderes de que dispõe de tal maneira que induzam ao mal, torna-se culpado de escândalo e responsável pelo mal que direta ou indiretamente favorece. É inevitável que haja escândalos, mas ai daquele que os causar. Lucas 17, verso 1. Vou repetir. É inevitável que haja escândalos, mas ai daquele que os causar. Sacerdotes e cristãos notórios que praticam o erro, padres fazendo homilias, pregações, defendendo o homossexualismo, padres defendendo o comunismo, que usam as minorias, os pobres, os homossexuais, as mulheres como massa de manobra para se perpetuarem no poder. Padres que ensinam o comunismo, que ataca de forma feroz a moral judaico-cristã. Padres, sacerdotes, pastores que pregam a favor do relativismo, confundindo as pessoas a respeito do que é certo e do que é errado. Ai daqueles. E aí eu posso falar também dos escândalos sexuais, que são um percentual ridículo, tanto entre pastores quanto entre sacerdotes, mas são pecados graves públicos. E além do escândalo, além de promover o erro, além de dar um mau exemplo, que é exatamente o contrário da comunhão dos santos, além de todas essas consequências negativas, ainda existe a responsabilidade daquele que o comete. Ai daqueles que cometem o escândalo, como nós vimos agora em Lucas 17, verso 1, citado no Catecismo da Igreja Católica. Não nos esqueçamos, o pecado grave quebra a graça, a ligação íntima e espiritual que um ser humano tem com Deus. Quando nós cometemos o pecado grave, esta graça só é restaurada quando nós nos confessamos, quando nós nos arrependemos de forma eficaz e recebemos o perdão na confissão, banhado pelo sangue de Jesus Cristo. E isso, como é dito nas redes sociais, não é um passe de mágica, como alguns cristãos de outras denominações acabam debochando da confissão. Não. Custou muito para Jesus Cristo, com seu sacrifício redentor na cruz, banhar todos os sacramentos com seu sangue redentor, inclusive o sacramento da confissão. E não é um passe de mágica. Aquele que se aproxima da confissão e quer ter o seu pecado perdoado, precisa obrigatoriamente do arrependimento eficaz. E isso eu já falei em vários vídeos aqui no canal. Estou sendo extremamente repetitivo. O que isso significa? Eu tenho que ter o firme propósito de não mais cometer esse pecado. E aí sim, o sacramento da confissão se torna um sacramento salutar, um sacramento eficaz. Como todos nós somos membros deste corpo, cuja cabeça é Cristo, esse corpo místico que é a igreja, quando cometemos pecados graves, nós nos desligamos da igreja. E aí nós entendemos que a igreja é santa. Porque essas pessoas que cometem pecados graves já não são igreja, já não são membros da igreja, porque temporariamente
Enquanto não voltarem, se arrependerem, se confessarem, eles não estarão novamente no corpo místico da igreja. E da mesma forma podemos falar dos sacerdotes que cometem esses pecados graves públicos. Quando eles erram desta forma, eles são automaticamente, ainda que temporariamente, desligados desta comunhão que os inclui no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Portanto, não é a igreja que peca, mas os pecadores que se desligaram dela, ainda que temporariamente. Espero que vocês reflitam sobre isso. Desculpe o barulho, teve cachorro, tá tocando uma música cristã no vizinho, então acho que é até um bom pano de fundo, mas desculpe aí pelos barulhos da vizinhança. Peço que vocês reflitam sobre esse vídeo, que é muito importante para a nossa busca pela santidade e também para que tenhamos misericórdia e possamos rezar pela recuperação desses cristãos notórios que acabam disseminando o erro e escandalizando a igreja. Se vocês gostaram, deixe o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Desculpe qualquer coisa, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.